Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Curtas Recap. Eu sou o Diogo e podem ver este e mais vídeos no meu canal em VUV Wrestling ou no site do Wrestling Notícias. Antes de avançar, gostaria de agradecer por já ter quase 30 subscritores, o que me motiva para continuar e melhorar cada vez mais. Se ainda não subscreveram o meu canal, façam-no carregando no ícone que está aqui neste canto. Na segunda-feira passada tivemos mais um episódio do Monday Night Raw, onde poderíamos contar com o regresso de Shawn Michaels para confrontar Randy Orton após o seu ataque a Ric Flair da semana passada, bem como o regresso do Raw Underground. Mas agora vamos para o genérico para dar seguimento ao programa. O programa começou com alguns glitches que os comentadores atribuíram ao grupo Retribution. Ou eles começam a revelar-se ou irão cada vez cair mais no ridículo. Mas depois dos comentadores fazerem o hype habitual do programa, Drew McIntyre foi para o ringue e dirigiu algumas palavras para Orton. Tenho visto umas teorias que não me parecem muito descabidas, sendo uma delas que Orton não deu mesmo um pontapé na cabeça de Flair e que aquilo foi apenas uma jogada para McIntyre se desconcentrar, já que Flair iria ajudar Orton a vencer no SummerSlam. Mais uma vez vimos montes de erros e glitches e erros, bem como uma transmissão do caminhão de produção em que os Retribution destroem tudo o que está lá dentro. Ora, estando o campeão a falar e ainda por cima com uma mensagem tão emotiva para um grande combate, foi mesmo muito estúpido o que a WWE fez. Depois, como aconteceu no Friday Night SmackDown de sexta passada, passámos para os bastidores onde Drew reúne as tropas para fazer frente ao grupo de hooligans, mas Seth Rollins insiste que tem que ser ele a liderar o plantel da marca. Ao regressarmos para o ringue, vemos MVP ameaçar os Retribution e a chegar a fazer ligações entre o grupo e Apollo Crews, dizendo que o grupo iniciou a sua campanha mais ou menos ao mesmo tempo que a rivalidade de MVP e Crews começou. Acho que a WWE se borrifou um pouco para os ângulos da câmara nesse segmento, pois mostraram um ângulo muito longe e sempre que escolhiam uma câmara mais de perto, as filmagens corriam muito mal. Cheguei a ver até um cameraman a filmar o chão enquanto andava para filmar o do Apollo Crews. Mas focando no programa, Crews apareceu para dizer que ninguém dos Hurt Business o venceu ainda, nem conseguem vencer sem interferência, e desafiou Shelton Benjamin para um combate em que, se Crews vencesse, os Hurt Business estariam banidos do combate do SummerSlam. Passámos depois para o intervalo e quando regressamos já o combate entre Shelton Benjamin e Apollo Crews começou. Quando o primeiro combate do último Raw antes do pay-per-view e sendo o SummerSlam um dos Big Four começa aos 20 minutos do programa, podem contar que é mais ou menos 19:50, temos aqui algo problemático. O combate começou com Shelton a dominar, atirando umas direitas e fazendo um DDT quando o campeão tentou ripostar. Mas eis que surgiu R-Truth a fugir dos ninjas e de Akira Tozawa e a distração deu a oportunidade para Crews fazer o roll-up para conquistar a vitória. Até que nem foi um mau combate, já que ambos os lutadores são bastante atléticos e estão cheios de força para se mostrar, mas a WWE não permitisse e apenas lhe deram um combate assim meio estragado. Após o combate, os Hurt Business atacaram o campeão, mas Ricochet, Mustafa Ali e Cedric Alexander conseguiram igualar os números. Depois, R-Truth apareceu e basicamente foi contra Shelton Benjamin, o que lhe fez um assentamento e se tornou o novo 24/7 Champion. Para terminar o segmento, MVP desafia Crews a encontrar dois parceiros para um combate de eliminação de equipas. Voltamos para os bastidores, onde Angel Garza e Ivar dos Viking Raiders entraram numa disputa por uma antiga participante do The Bachelor, que parece já ser uma presença assídua, e marcam um combate para mais tarde no programa. Quando regressamos, já o combate iniciou, com Garza a dominar o início do mesmo. Depois, Angelo Dawkins é filmado nos bastidores a fazer um flerte com a celebridade e parece que os papéis se inverteram no combate. Mas com a distração de Andrade e Zelina Vega, Garza aplicou um low drop kick
na cabeça de Ivar e venceu o combate. Após o combate, Angelo Dawkins diz que tem um vídeo de câmaras de segurança que acha que a equipa de Zelina Vega irá gostar, mas não mostram nada até depois do intervalo, onde se vê Zelina Vega a adulterar uma bebida de Montez Ford. Passamos depois para a divisão feminina, onde Mickie James irá ter o primeiro combate após meses de ausência. Mais uma vez a WWE a estragar um potencial bom combate, já que, apesar do bom início de Mickie James, não houve oportunidade de se mostrar, pois Seth Rollins apareceu e exigiu saber de Samoa Joe como é que ele soube que o Rey Mysterio iria estar no local ou no programa, e essa conversa sobrepôs totalmente ao combate. Tanto foi que quase nem se nota que Mickie James foi distraída por Lana e perdeu o combate por desqualificação, já que ficou caída fora do ringue. Depois do combate terminar, Seth continua a conversa e diz que se Rey e Dominic aparecerem no programa será a última coisa que fazem e não chegam ao SummerSlam. Mais um intervalo, quando regressamos vemos as Golden Role Models a lutar contra Shayna Baszler. A minha esperança seria um bom combate entre as quatro, Shayna Baszler e Asuka. Peço perdão, não comentei a presença de Asuka, já que tem sido presença quase assídua em tudo o que é lado. Apesar de ainda achar que fazer um Asuka contra Bayley e Shayna contra Sasha Banks no SummerSlam seria a melhor escolha, pois Bayley atacou a amiga de Asuka, Kairi Sane, e Baszler parece estar a receber um bom push e trazíamos uma das maiores rivalidades que os fãs da WWE andam a pedir há muito tempo entre Bayley e Sasha Banks. Mas estamos a falar da WWE e mais uma vez, após o início promissor com Asuka a começar contra Banks, Baszler vê Nia Jax no público e aproxima-se, e Jax manda abaixo as proteções de acrílico e ataca Baszler, deixando Asuka sozinha contra as campeãs. Este podia ser um segmento que poderia acontecer perfeitamente após o final do combate, pois assim retirou a exposição que Shayna podia ter. Ou então podiam dar um push enorme, ou então estão a dar um push enorme à Asuka, mostrando que ela pode ser algo de imparável, conseguindo fazer frente às campeãs ao mesmo tempo. Quando Sasha Banks aplica um Bank Statement a Asuka, Baszler aparece, interrompe o ataque e faz a troca com Asuka, passando a tomar conta do combate, e nem uma tentativa de resposta impediu Baszler de conquistar a vitória com um Kirimura Clutch, ao mesmo tempo que Asuka aplicava um Asuka Lock a Bayley no exterior do ringue. O segmento com Jax foi totalmente desnecessário, nem me percebi que Jax estava perto do ringue até se roubar o acrílico. Estão a ver aqueles acrílicos que aguentam com os fãs a baterem? A Jax conseguiu mandar abaixo. Ao menos quando tinha um público a sério, havia aquela cena do comprei um bilhete e tal, posso estar aqui. Na Jax nem um minuto de tempo de antena para se integrar na história teve, mas se calhar vocês percebem melhor que eu e possam dar a vossa opinião. Depois do resumo do ataque de Seth Rollins a Murphy a Dominic Mysterio na semana passada, vemos o United States Champion Apollo Crews a escolher Mustafa Ali e Ricochet para o seu combate mais tarde. Também vemos Shawn Michaels a falar com Drew McIntyre a dizer que McIntyre precisa se focar no combate do SummerSlam. Depois vemos a continuidade da rivalidade entre as Riot Squad e as Iconic, com o Ruby Riott a enfrentar Billie Kay. Ou pelo menos era o que estava previsto, mas Kay não se sentia bem e Peyton Royce avançou para o seu lugar. Curiosamente, após mais de uma hora do programa, voltamos a ouvir falar do Retribution e logo agora que o programa estava a melhorar. Mas regressamos ao ringue e à divisão feminina, com Royce a continuar a ver o seu push individual a aumentar. Para quem não sabe, e foi noticiado no vosso site preferido, o Wrestling Notícias, Royce está nas boas graças de Vince McMahon, que a vê como uma futura estrela individual da WWE. Quanto ao combate, foi curto, mas até gostei, com ambas as lutadoras a mostrarem um pouco do que podem fazer e a aumentarem a rivalidade, ao mesmo tempo que as Riot Squad ainda não encontram a combinação perfeita, já que numa distração de Billie Kay, Ruby Riott foi empurrada contra Liv Morgan e empurrada para fora do ringue, onde sofreu para dentro do ringue, aliás, onde sofreu um déjà vu, o finisher de Royce, que lhe garantiu a vitória. Com a terceira hora quase a chegar, tivemos depois um pequeno vislumbre do Raw Underground, com Eric dos Viking Raiders a vencer um combate e Dolph Ziggler a ser entrevistado por Shane McMahon
para depois ser desafiado por Eric. Finalmente temos algo entre lutadores mais conhecidos. Ron Ziggler a fazer valer o seu historial de wrestling olímpico contra Eric, ainda viu o Powerhouse mandá-lo ao chão com os slams, mas um sleeper, juntamente com o dedo no olho, garantiu a vitória para o show-off. Depois, Ivar apareceu e mandou Ziggler embora para cima dos membros do público, literalmente. O Raw Underground melhorou muito esta semana com alguns combates mais sérios, principalmente com os que aconteceram mais à frente no programa, que já vos vou falar sobre o assunto. Mas regressando ao ringue, vemos o regresso de Rey e Dominic Mysterio, onde Rey basicamente faz um resumo do que aconteceu entre os Mysterio e Seth Rollins. Com a ameaça que Rollins fez a Rey e ao seu filho, Rey disse que irá estar do lado do seu filho no SummerSlam, e esteve também esta semana, pois Rollins e Murphy apareceram no ecrã para avisar uma última vez Rey e Dominic, e quando se dirigiam para dar uma nova tarefa aos Mysterio, foram surpreendidos por Rey, que os distraiu e permitiu a Dom aplicar uma tarefa semelhante ao que Dominic sofreu na semana passada. Este segmento pareceu-me ajustado à seriedade que merece. Rey Mysterio sabe fazer as suas promos emocionais e ajuda o seu filho a aprender-se a mexer e a poder falar no ringue. Antes do combate de equipas começar, MVP tentou mexer na cabeça de Cedric Alexander de forma a este questionar porque é que Apollo Crews não o escolheu para a equipa dele. Gosto de ver aqueles managers que fazem de tudo para os seus clientes serem beneficiados, e a WWE vence nesse departamento, já que MVP, além desse manager, também consegue ser um bom lutador. Antes de passarmos para o ringue, Arturo Ruas, o brasileiro do NXT, teve um confronto contra Riddick Moss no Raw Underground. Como ambos têm parecido bastante fortes, que melhor maneira de conseguirem não enterrar os lutadores do que fazer uma espécie de no contest, com ambos os lutadores a lutarem para lá do ringue e não haver um vencedor definido, porque depois começaram a pancada com membros do público. Já no ringue, Ali foi o primeiro a ser eliminado no combate de equipas, mesmo até umas boas trocas de golpes com Shelton Benjamin, mas com Lashley a entrar dominou o combate para a sua equipa, mostrando o seu poder e aplicando um Dominator a Ali. Depois foi também a vez de Ricochet ser também eliminado com um Paydirt de Benjamin, mas este último não durou muito, já que sofreu uma Powerbomb de Apollo Crews e também saiu fora do combate. E como um desastre nunca vem só, à medida que estava a subir a rampa, sofreu o assentamento por parte de Cedric Alexander, que se tornou o novo 24/7 Champion. Portanto, este título teve duas mudanças de campeão num programa só do Monday Night Raw. Após o intervalo, MVP e Lashley dominavam o campeão, mas ainda assim Crews conseguiu aplicar a sua Toss Powerbomb para eliminar MVP, mas o poderoso Lashley fez uma Spear e venceu o combate para os Hurt Business. Apesar de mostrar que Crews é um poderoso campeão, depois conseguiu fazer frente a dois lutadores com muito talento e de os Hurt Business terem saído com a vitória, o que não os descredibiliza. Seria bom vermos algo mais de Mustafa Ali e de Ricochet. Depois do intervalo, vemos mais um combate, desta vez pelo 24/7 Championship, que tinha sido acabado de ser conquistado por Cedric Alexander. Este combate foi demasiado cómico e bastante curto, tendo Alexander vencido e retido um título contra Akira Tozawa com um Lombard Check. Mas logo a seguir, Shelton Benjamin apareceu e reconquistou o seu título com mais um Paydirt. Regressamos ao Raw Underground para a estreia de Marina Shafir num combate que venceu contra uma desconhecida. Depois, Nia Jax apareceu e deu cabo de Shafir e de Jessamine Duke, que também lá estava. Quando Shayna Baszler tentou confrontar Jax, esta retirou-se. E depois regressamos ao ringue para a vingança de Montez Ford contra Andrade. Gosto muito do estilo de luta de ambos, mas esperar que seja um bom combate quando apenas têm 3 minutos para o fazer é sempre muito curto. Com a qualidade que a história pode ter, bem como o potencial que as equipas têm, é quase insultuoso este combate, bem como a maneira que a rivalidade está a ser tratada. No final, uma distração de Zelina Vega, que Bianca Belair contra-atacou, permitiu a Montez Ford conquistar a vitória, já que foi Andrade que foi distraído.
Finalmente tivemos o confronto de Shawn Michaels a Randy Orton. Após um resumo que aconteceu da semana passada, o Heartbreak Kid prometeu que Orton iria pagar pelo que fez, para depois sofrer um RKO e um pontapé na cabeça. E esta foi a pior prestação de Shawn Michaels nos últimos tempos. Ele sempre foi conhecido por vender os golpes dos adversários, mas desta vez levou um RKO e um punt e continuou a gatinhar como se quase não fosse nada, quase como se tivesse levado um dropkick simples. Na semana passada, Rick ficou inconsciente, nas outras semanas as vítimas do punt ficaram inconscientes, mas Shawn não ficou. Talvez por estar ainda a remoer o facto de Orton ter enterrado Tommaso Ciampa no Twitter ou algo parecido, mas fica à vossa consideração e se quiserem podem publicar os vossos comentários. Quando Drew tentou se ajudar Shawn, sofreu ele também um RKO, terminando o programa. E foi mais um Curtas Recap, desta vez do Monday Night Raw. Não percam mais um episódio do Curtas do Impact Wrestling já a seguir. Até lá, não percam as grandes notícias do mundo do wrestling no canal do Wrestling Notícias. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's